No cerne da revelação apocalíptica, encontramos uma figura enigmática que transcende as meras representações do bem e do mal. Abaddon, ou Apolion, o anjo do abismo. O capítulo 9 do livro de Apocalipse, escrito por João, apresenta um cenário que provoca tanto temor quanto curiosidade. Gafanhotos, descritos como criaturas aterrorizantes, são liberados de um poço profundo, conduzidos por esse anjo com um nome que ressoa destruição. Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego, os nomes que carrega, simbolizam não apenas a ruína, mas também um julgamento divino inevitável. Quando João escreve sobre esses gafanhotos, ele não está se referindo a uma simples praga. Ele ilustra um juízo de Deus, um castigo direcionado àqueles que não possuem o selo divino. Assim, a passagem evoca uma visão de destruição em larga escala, desafiando a compreensão comum do que é um anjo. Esse ser, frequentemente associado à luz e ao bem, aqui assume um papel que muitos considerariam contrário à natureza divina. Afinal, como um anjo pode ser o executor de um juízo tão severo? Essa contradição gera um debate teológico que perdura por séculos. Abaddon representa uma figura complexa. Para alguns teólogos, ele é um anjo caído, alguém que, em suas origens, possuía um propósito elevado, mas que agora, ao ser liberado, torna um instrumento de destruição. Para outros, ele é um agente de Deus, cumprindo um plano divino necessário para a purificação do mundo. No entanto, essa ambivalência em sua natureza provoca questionamentos. Seria Abaddon realmente pior que o diabo? Muitos acreditam que a ferocidade de seus atos possa superá-la, mas isso implica uma reavaliação do papel de Satanás e das forças do mal. Ao analisarmos o poder destrutivo desse anjo, as cenas de tormento descritas em Apocalipse 9 se tornam ainda mais alarmantes. O que está em jogo não é apenas a destruição física, mas a própria essência da humanidade. A luta espiritual entre as forças do bem e do mal. Abaddon não apenas causa dor. Ele serve como um lembrete da fragilidade da vida humana diante de um juízo divino. Esse poder e autoridade temporária, ao receber as chaves do poço do abismo, colocam-no numa posição que sugere uma maior capacidade de causar terror momentâneo do que Satanás, embora esta comparação possa ser enganosa. Porém, é crucial entender que Abaddon, mesmo em sua ferocidade, não age de maneira autônoma. A narrativa bíblica deixa claro que seu papel é parte de um juízo divino, um castigo direcionado aos ímpios, não um ataque descontrolado das trevas. Isso sugere que, mesmo em sua destruição, Abaddon se alinha a um propósito maior, o que traz à tona uma reflexão sobre a natureza da justiça e da misericórdia. Ao invés de um mero servo do mal, ele pode ser visto como um elemento dentro de um plano divino mais amplo, uma ferramenta necessária para o restabelecimento da ordem. A complexidade de Abaddon não se limita às páginas do Apocalipse. O entendimento da sua figura evoluía ao longo do tempo, com interpretações que variam conforme contextos históricos e culturais. No judaísmo, o termo Abaddon pode ser sinônimo de um lugar de perda ou destruição. Enquanto isso, na tradição cristã, ele é frequentemente limitado à sua função como agente de juízo e não como uma entidade de malignidade inata. Essa divergência de visões convida a uma exploração mais profunda sobre como as pessoas entendem e interpretam a questão do mal e do bem. Abaddon também nos provoca a pensar sobre a eterna batalha entre as forças cósmicas. Qual é sua relação com Satanás? Seria simplesmente um subordinado que atua sob ordens, ou representaria um rival que busca poder em um domínio que muitos consideram absoluto? Essa relação complexa entre Abaddon e Satanás tem gerado debates teológicos, destacando não apenas as tensões entre o bem e o mal, mas também refletindo a luta do ser humano para compreender o seu lugar nesse universo. À medida que adentramos neste misticismo, somos confrontados com a necessidade de questionar e refletir sobre estas figuras que povoam nossas crenças e mitos. No fundo, Abaddon Apolion é apenas uma parte de uma narrativa maior, uma que nos empurra a aceitar a complexidade da realidade espiritual. O que ele representa vai além de um anjo aterrorizante.
ele encarna as profundas questões sobre juízo, redenção e o papel das forças espirituais em nossas vidas. Dessa forma, ao explorarmos mais a fundo a figura de Abaddon e suas implicações teológicas e simbólicas, somos convidados a confrontar nossos próprios medos, nossas crenças e a natureza do bem e do mal. O juízo que ele executa nos força a refletir sobre as consequências de nossas ações e a inevitabilidade do juízo divino, enquanto o Apocalipse nos faz tremer diante da destruição. Também apresenta uma oportunidade para a transformação e a redenção. E assim, a jornada sobre Abaddon começa, mas ao final, nos leva a uma interrogação primordial. Quem realmente é o verdadeiro inimigo em nossa busca por significado e compreensão espiritual? As complexidades que cercam a figura de Abaddon, ou Apollyon, são uma trama multifacetada que desafia as percepções tradicionais do bem e do mal, do juízo e da misericórdia. Ao longo dessa jornada, fomos confrontados com as imagens apocalípticas de um ser que, embora apareça sob o manto da destruição, também levanta questões profundas sobre a natureza divina e a compreensão dos juízos de Deus. O relato em Apocalipse 9 não se limita a descrever uma calamidade aterrorizante, mas nos convida a refletir sobre a função dos seres espirituais em um plano que transcende nossa compreensão imediata e que, muitas vezes, vai além da lógica humana. A interpretação de Abaddon como um anjo do abismo, cuja tarefa é atormentar os que não têm o selo de Deus, pode parecer assustadora à primeira vista. Essa figura, que muitos temem, revela uma dimensão teológica que muitos ignoram. Ele não é apresentado como um agente autônomo do mal, mas como um executor do juízo divino, desempenhando um papel que, em última análise, busca restaurar a justiça. Esta noção é particularmente importante, pois nos empurra a examinar as funções dos seres espirituais como componentes de um plano divino maior. Enquanto nosso entendimento de Satanás o caracteriza como o acusador, o enganador e o pai da mentira, Abaddon, por outro lado, representa uma resposta divina ao pecado e à rebelião do ser humano. Essa distinção é vital, pois nos ajuda a delinear as fronteiras entre o que entendemos como a maldade pura e a administração do juízo de Deus. É como se, ao olharmos para Abaddon, estivéssemos contemplando as consequências da liberdade dada ao ser humano, que frequentemente resulta em escolhas que afastam a criação do propósito original. As divergências de interpretações estão longe de serem meros debates acadêmicos. Elas refletem a luta humana para entender a presença do mal e o papel de Deus em um mundo que, muitas vezes, parece caótico e sem sentido. A figura de Abaddon se transforma em um espelho onde nossas próprias incertezas e medos são refletidos, desafiando a confrontar a ideia de que o juízo é, de fato, um aspecto essencial da justiça divina. Aqui, encontramos um convite à humildade, à reflexão sobre nossas ações e à compreensão de que a vida muitas vezes demanda mais do que uma visão simplista de certo e errado. À medida que encerramos esta reflexão, é crucial lembrar que a intenção de explorar as questões levantadas por Abaddon não é apenas a busca de respostas, mas a busca por significado em um universo que não se limita ao que é visto. Essa exploração nos convida a dirigir nossos olhares para as narrativas mais profundas da vida espiritual e das interações entre o humano e o divino. A figura de Abaddon se torna uma metáfora poderosa para os desafios que enfrentamos em nossa própria jornada espiritual, pois cada um de nós, em algum momento, deve confrontar suas próprias fraquezas e as consequências de nossas escolhas. O misticismo em torno de Abaddon transcende as páginas da Bíblia e ecoa em narrativas culturais modernas, revelando um fascínio contínuo pela luta entre luz e trevas. É importante notar que essa luta não é apenas externa, mas se reflete também dentro de nós. À medida que refletimos sobre essa jornada teológica, somos lembrados de que, independentemente do papel que essas figuras desempenham, a verdadeira essência da fé reside na busca por compreensão, na aceitação do mistério que envolve a divina vontade e na esperança de que, no final, o bem prevaleça. Assim, o que consideramos pior ou melhor pode, na verdade, ser uma questão de perspectiva.
Um novo entendimento sobre Abaddon pode nos levar a uma aceitação da complexidade do juízo divino, nos libertando do medo e nos permitindo reconhecer que, muitas vezes, a destruição é um precursor da renovação. Que possamos sair desta reflexão com a consciência de que, em qualquer etapa de nossas vidas, a busca por conhecimento e compreensão, mesmo nas sombras e incertezas, é um caminho que nos aproxima da verdade divina. Que a nossa jornada espiritual nos leve não a temer o juízo, mas a viver com mais compaixão, amor e um desejo sincero de justiça. Afinal, somos todos parte de uma história maior, onde cada um tem seu papel, e onde a luz, ainda que às vezes velada, sempre busca romper as trevas. Contemplar essa figura de Abaddon nos lembra que há uma escolha na forma como enxergamos o mundo e as forças que atuam nele. Em um clima de desespero ou desilusão, podemos optar por buscar a luz que se esconde atrás das nuvens mais escuras. Esta jornada é uma oportunidade de crescer, de aprender e de entender que, mesmo quando confrontados com o juízo e com as consequências de nossas ações, há sempre um caminho de volta, sempre um convite à reconciliação. Ao nos depararmos com a figura de Abaddon, que possamos ver não só o anjo do abismo, mas um agente do divino que nos chama a uma reflexão mais profunda sobre quem somos e sobre o que buscamos ser. Despertemos para esse entendimento e façamos da nossa vida um reflexo do amor e da justiça que buscamos no nosso Criador. Cada um de nós, ao refletir sobre seus próprios desafios, pode contribuir para um mundo melhor, onde a compaixão e a justiça andem de mãos dadas, e onde cada ação seja um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Esta é a mensagem que devemos levar adiante. Que a luz é mais poderosa do que as trevas, que a verdade sempre prevalece, e que nosso papel é sempre buscar o caminho que nos aproxima uns dos outros, em direção à verdadeira essência do amor divino.